Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma reunião aqui no Centro Espírita Meimei, casa fundada por Chico no ano de 1952, para iniciarmos tanto com o público presente, como que nos acompanha na internet, vamos fazer a nossa oração. Que o Divino Mestre Jesus, através dos benfeitores espirituais que sustentam e assistem essa casa de oração, rogamos a presença junto a nós, a ampliar a nossa mente, facilitando o nosso entendimento e chegando ao nosso coração para que possamos sentir as palavras de Jesus através desses benfeitores, desses que tanto contribuíram para o nosso entendimento da presença de Jesus, da governança de Jesus no orbe terreno. Que possa ser extensiva a todos aqueles que sintonizam conosco nesse instante, as vibrações de paz, de harmonia e de amor. Louvado seja Deus hoje e sempre. Bem, pessoal, a proposta que nos foi apresentada, né, que a gente falasse um pouco da proposta educacional espírita e a evangelização. É justamente na semana, né, posterior ao Dia da Criança e ao Dia dos Professores, dos Educadores, né, que sabemos nós que reencarnam em missão redentora e de grande importância para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Então, todos nós temos alguém a agradecer, né, a educação, a instrução que a gente recebe. E com uma doutrina espírita, né, fundamentada nos ensinos dos Espíritos à luz do Evangelho de Jesus e também nos trazida por Kardec, por Chico e outros médiuns que trabalham para ser porta-voz do alto, né, a favor da nossa educação, do nosso entendimento, nós buscamos aí as palavras do mestre de Lyon, Kardec, para a nossa reflexão, né, na noite de hoje. Kardec já começa, né, quando ele lança o Livro dos Espíritos em 1857, precisamente em 18 de abril, e logo depois ele lança o Livro dos Médiuns, justamente trazendo para a gente o aprendizado que ele teve, ou a experiência que ele teve junto aos espíritos, né? Então, o Livro dos Médiuns vem nos dar uma orientação sobre, enfim, a nossa prática na doutrina espírita. E ele é bem claro, né? Dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Então, muita gente até fundamenta que o espiritismo é uma ciência e filosofia, porque até então Kardec estava no segundo livro. O terceiro já entra a religião, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois dessa compreensão que a gente passa a ter no estudo do Livro dos Espíritos e da metodologia, né, para identificar esses ensinamentos, que ele coloca, então, a ciência e filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério. Então, Kardec ele já nos dá essa instrução para que a gente pudesse entender o Evangelho de Jesus que viria logo em seguida. Então, a gente tem que estudar realmente os princípios da doutrina para que a gente consiga assimilar os ensinamentos de Jesus, que ele vem trazer depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que é o Novo Testamento com os ensinos dos Espíritos a colocar a luz, né, naquele ensinamento para a nossa compreensão. E ele fala mais o seguinte: a crença nos Espíritos constitui, sem dúvida, sua base, mas não basta, né, para fazer um espírita esclarecido, com uma crença em Deus, não basta para fazer um teólogo. Isso aí Kardec já estava nos fundamentando a fé raciocinada, né? Então não basta só acreditar que existem os espíritos, que existe vida após a morte, para a gente ter o esclarecimento que a doutrina nos oferece. Aí é só um termo de crença. Como, né, para um teólogo não basta acreditar em Deus, tem que estudar, né? Tem que compreender esses mecanismos para se dizer
adepto ou conhecedor. Bom, e Kardec, ele foi o bom senso encarnado e um missionário, né? Ele era um pedagogo, né? Ele era um cientista também. E Kardec, tudo dele teve uma metodologia muito clara e muita observação, né? Tanto é que ele nos fala, né, que é o estudo e a observação que vai nos dar a compreensão de todos os ensinos espíritas. E Kardec deixou vários escritos, né, das suas experiências, das suas andanças, dos seus contatos, das suas observações, que foi registrado após o seu desencarne, em 1890, que foi publicado, a compilação, né, desse conteúdo que Kardec deixa bastante esclarecedor sob o ponto de vista dele, né, sobre acerca dos vários temas de ordem filosófica, moral e religiosa, né? Aí já engloba o tríplice aspecto da doutrina, que já estava pensando no início do movimento espírita nessa hora, né? Porque à medida que ele foi lançando os livros, foram adquirindo adeptos, apesar de que ele não fez nenhum trabalho para fazer prosélitos, mas só esclarecimentos para que cada um procurasse. Então, Kardec, nessa Obras Póstumas, nós vamos ver várias observações tão pertinentes e tão necessárias ao movimento espírita, a todos nós espíritas, até, né, na atualidade. Um dos pontos que ele tem nessa obra póstuma, ele tem um projeto que ele escreveu em 1868, né, já um ano antes da sua desencarnação. Ele deixou muitos escritos. E ele, para aquelas pessoas que estavam reunindo com ele, ele deixa esse escrito, né? Que ele fala de dois elementos que iriam concorrer para o progresso do espiritismo, né? E estabelecer a parte teórica da doutrina e os meios de popularizar. Porque, como exigia estudos sérios, né, era para ser desenvolvido. Então, a parte da teoria e a popularização do espiritismo, que a gente foi vendo gradativamente, né? Eu lembro, eu comecei na década de 80, não era tão popularizado o espiritismo como é hoje, imagina a época de Kardec, né? Então, ao longo do tempo, a verdade, né, espírita tem chegado a muitas mentes, a muitos corações para a reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus. E ele fala o seguinte, ele organiza uma casa espírita, né? Hoje nós temos as casas espíritas organizadas, mas a gente já foi encontrando e foi repetindo, né? Mas foi dado por Kardec, como se estivesse montando realmente para esse fim. O que ele fala? Que tem que ter um local conveniente para as reuniões e recepções daqueles que fossem ingressar na doutrina espírita. Uma sala grande para sessões da sociedade, para grandes reuniões. É essa nossa imensa sala aqui, gente, né? Um salão de recepção, esse imenso corredor que nós temos aqui. A estrutura, né, é de acordo com a condição e necessidade de cada local, né? Vamos passar lá, né? Um compartimento destinado às evocações íntimas, espécie de santuário, que não pode ser profanado por nenhuma coisa estranha, que é o salão para as reuniões mediúnicas. Tanto é que nesse ambiente aqui, a gente reserva para as reuniões e para essa reunião pública com os cuidados devidos para que as vibrações, a estrutura magnética não seja maculada. A gente nunca faz com reuniões de festas, comemorações, né? Bate-papos aqui dentro. E temos a nossa sala de paz, que é outro santuário para o trabalho da ação magnética dos médiuns e dos espíritos. Então, já é trazido por Kardec, né? Um escritório para a revista, os arquivos e os negócios da sociedade. A revista, porque Kardec tem a Revista Espírita, né? Que depois, junto às obras, foi escrevendo as suas viagens, as suas observações. E é o que se mantém. Então, ele estava querendo disponibilizar esse material e deveria ter um local, né? Que é uma biblioteca também,
que nós temos aqui a biblioteca, a gente vê que a estrutura é basilar, né? Que Kardec nos coloca. Né? E esse salão deveria estar aberto todos os dias, né, para os membros da sociedade que poderiam conferenciar livremente, ler os jornais, consultar os arquivos e a biblioteca. É o que nós estamos fazendo hoje, né? A casa ela não fica todos os dias, mas todo dia está aberta. Porque tem reunião segunda, que é hoje, tem reunião terça, a partir de quarta a gente está toda tarde, para que possa receber aqueles que queiram e necessitem de buscar esses escritos, né? E ainda para os adeptos estrangeiros que de passarem por Paris, sejam recebidos desde que fossem apresentados por um sócio. Ou seja, para adentrar a sociedade, um sócio que levaria para o quê? Avalizar aquele interessado, porque era um trabalho iniciante, houve muita oposição, muita crítica. Nós também já estamos nessa, porque com a questão do Chico Xavier estar aqui em Pedro Leopoldo, né? As obras, a história dele, hoje a gente recebe pessoas de todo mundo que vêm aqui em busca do conhecimento da vida e obra do Chico. Então, nós estamos cumprindo essa orientação que Kardec nos apresentou. Não é por ter estudado muito, não, é pela intuição, pelo que nós já recebemos, porque toda a casa espírita ela foi fundamentada, obviamente, no estudo dessas orientações de Kardec, e a gente viu que dá certo, todas as casas praticamente têm essa estrutura, aquelas que têm uma possibilidade maior, né, têm uma estrutura maior, mas o fundamento é único. E aí ele fala sobre o ensino espírita nesse projeto, que ele fala de um curso regular de espiritismo, seria professado com o fim de desenvolver princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Então, toda casa espírita, ela estimula esse estudo, né? Cada casa, ela, de acordo com o público que a abriga, estabelece os cursos. Nós aqui, ao longo desses anos, foram vários estudos e cursos que a gente se dedicou, tanto da ciência espírita, quanto da filosofia, quanto da parte religiosa. E mantemos esses estudos, né? De alguma sorte, estão aí estabelecidos. Eu estou devendo de mediunidade para retornar. Não esqueci, não, né? Esse curso teria vantagem de fundar unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos capazes de espalhar as ideias espíritas e desenvolver grande número de médiums. Considere esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Kardec ele coloca essa escola de médiuns, e eu sempre comento muito isso, eu acho isso muito fraco no movimento espírita. Né? Casas que estabeleçam esses estudos, como até falei, nós paramos na pandemia, já deveríamos ter retornado, até que a gente ajusta tudo, mas é necessário. Aqui, desde que nós viemos para cá, a gente tem essa preocupação. Por quê? É o trabalho aqui, principalmente como é um trabalho, uma casa fundada para assistência espiritual, se não tiver os médiuns, tem assistência espiritual, mas as reuniões ainda necessitam, como diz Emmanuel, né? Pequeninos, mas úteis. Então, tem que ter esses trabalhos e a formação de médiuns que vai exercer essa influência. Então, essa parte, a gente fala da região da gente tem muito contato com as pessoas que aqui circulam de outros estados e tudo. A maioria das pessoas que vêm aqui não trabalham, né? nessa seara. Então, é necessário estimular mesmo o estudo sério, reunir grupos para criar unidade de pensamentos espíritas, né? Dentro dos princípios que a doutrina nos oferece, para que a gente possa realmente divulgar e professar, né? e divulgar um ensinamento uno, né? Bom, e ele fala mais o seguinte, isso aqui, gente, eu pus essa capa para todo mundo identificar. No nosso canal, tem uma palestra que a gente gravou justamente com o intuito do momento, porque esse ensino espírita, Kardec, ele coloca essas condições, mas hoje nós vivemos o século XXI com a expansão da tecnologia, pós-pandemia, o mundo é outro mundo, e o acesso, nós mesmos, espíritos, fomos mobilizados a utilizar
os recursos. E essa palestra, o Espiritismo Multimediático, é justamente uma reflexão sobre as instruções de Kardec e de André Luiz no Conduta Espírita, para que nós tenhamos condições de fazer a avaliação do ensino espírita que nós estamos recebendo. Porque o Espiritismo ele forma livres pensadores, né? Cada um absorve a doutrina, analisa, estuda, por isso que a unidade de pensamentos é que faz a doutrina se expandir. Mas a gente vê muita coisa que vai para caminho contrário. Se nós não tivermos o critério de discernimento e base para aprofundar nos estudos que nos são apresentados, a gente fica perdido. Então, e a preocupação de Kardec, ele fala muito mais coisas aí nesse projeto, e depois nós vamos estudar no Conduta Espírita. Como o nosso tempo aqui é reduzido, não dá para a gente repetir, mas fica para casa para todo mundo, né, dar uma avaliada de como o Espiritismo era divulgado e como ele está sendo hoje, qual o critério que eu vou estabelecer para eu possa continuar meus estudos. Porque a gente segue a Jesus Cristo, tem muita gente seguindo o palestrante. Né? Então, a gente tem que saber que cada um traz a sua visão diante das coisas e nós temos que construir a nossa. A fé é uma construção individual. Então, essa moda de seguidores, de influenciadores, ela chegou no Espiritismo. Mas aonde eu vou me entregar que eu tenho que saber. Então, esse estudo é justamente para umas dicas que... Umas dicas não, né? O Espírito não dá dica. Umas lições que Kardec e André Luiz nos traz para a difusão e estudo espírita, que eu convido a todos. Quem não viu, vai ver. Quem já viu, vai ver de novo. É igual o Silvio Santos, pode passar. E tem esse livro aqui, que entra na questão da educação propriamente dita, que é o Mestre na Educação. É um livro ditado pelo Espírito Vinícius, pelo Espírito Vinícius, Pedro Camargo, que é o médium. É um trabalho bem interessante, que, nesse momento que nós estamos falando do ensino, nós vamos usar para a nossa reflexão. Ele coloca o seguinte, para o mestre na educação, Jesus. O mestre, né? Quem é o mestre? Jesus pergunta, quem diz o povo que eu sou? Eles retrucaram. Dizem que sois dos antigos profetas que ressuscitou. E vós outros, prosseguiu o Senhor, quem dizes que eu sou? Pedro, adiantando-se aos demais, respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, confirmando a resposta do velho pescador, acrescenta, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Né? Então, aqui, a identificação do trabalho de Jesus, né? Do ensinamento de Jesus. Por quê? Quando Jesus começou a pregar, cada um podia falar o que quisesse. E ele quis saber, como é que está a minha propaganda aí, né? E o que vocês reconhecem em mim, aqueles que foram escolhidos para a implantação do Evangelho? E Simão Pedro, ele tem essa presença imediata, né? E o Jesus o bendiz. E depois, Jesus afirma, eu sou o vosso mestre, dizia Jesus. Ninguém mais concedais essa prerrogativa. Olha a postura de Jesus, né? Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele afirma que ele é o mestre. E ele pede aos apóstolos, ninguém mais dê essa prerrogativa. Né? O papel que cabe ao mestre é educar. Entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente como herança à vida daquele a quem todos nós procedemos. Então, a educação é o desenvolvimento psíquico e anímico. O psíquico, a gente entende que são todas as possibilidades de manifestação do espírito através do corpo, montando, né, o seu arquétipo espiritual. E anímico é o conjunto das nossas reencarnações, da alma. Anima a alma, né? Da alma encarnada. Então, nós somos um conjunto de experiências, né, que nós apresentamos através de cada encarnação.
E Jesus fala que nós somos herdeiros de Deus. E a reencarnação nos faz herdeiros de nós mesmos. Olha aqui, que na próxima encarnação eu vou herdar, vou trazer tudo que eu construí, ou tudo que eu destruí. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, concordam? Sendo herdeiro de Deus. Então, a nossa construção, ela está presente. Então, a educação, ela vai trabalhar esses poderes psíquicos e anímicos do espírito para a sua própria evolução até a perfeição. E Pestalozzi define assim a matéria que nós estamos falando, que é a educação, é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. É um resumo da de cima, né? Então, a educação ela vai desenvolver todas as potencialidades do espírito. Então, mediante os poderes do espírito, nós temos aí, já falamos sobre o triplo aspecto da doutrina. Nós temos a ciência e a filosofia, né? A ciência, ela estuda. E a filosofia esclarece, porque a gente experimenta, é a fonte do conhecimento. É onde que a gente trabalha na busca. E o conhecimento, ele representa a descoberta de Deus. Cada coisa que a gente aprende, a gente está descobrindo Deus, né? E a religião sublime. Nós temos um defeito grave, que tudo que a gente aprende, a gente quer aplicar na Terra. A gente não olha para o alto. A gente não aplica a vida futura, a eternidade, a sequência da vida, a finitude dessa experiência para outra experiência. Então, por que Kardec ele coloca primeiro a base do conhecimento para depois nos mandar levantar a cabeça para o alto, que é o verdadeiro mestre, é Jesus. Então, tudo que a gente aprende, a gente tem que olhar a aplicação, porque senão a gente não sai da Terra. Aí pouco vale, porque a teoria, a doutrina de Jesus, ela só tem validade com o último exemplo que ele nos deu, gente. Qual foi o último ensinamento que Jesus nos deu sem seu perdão? Que o perdão é o mais forte, né? É da imortalidade. Quando ele retorna e fala, olha, dá sequência, né? Então, aqui é o sublimar. Quando a gente sublima os conhecimentos que nós recebemos, a gente se volta para o mais alto, né? Então, pode voltar aí, eu não falei do lado de cá, não. Então, o discípulo, o quê? Ele vai analisar, ele vai perquirir, ele vai discernir, ele vai assimilar e vai aprender. Por isso que nós temos que ter bem firmeza para esse aprendizado, senão a gente aprende coisa errada. Ou não, coisas que não nos projetam para o mais alto. E a gente fala muito em comunhão, né? A Igreja Católica até nos apresenta no seu ritual, quando eu vou à igreja, que eu recebo, eu estou comungando com Jesus, não é isso? Já é uma ideia para nos mostrar o que é isso. O termo comunhão significa mesmo correspondência íntima entre dois ou mais indivíduos identificados num determinado propósito. Então, quer dizer, para mim comungar com Cristo, eu tenho que ter o mesmo propósito que ele nos oferece. Tanto é que a igreja, ela manda o quê? Primeiro você tem que confessar, arrepender, para depois comungar. Só que tem que fazer mais de uma vez, né? O verdadeiro discípulo vai seguir aquela postura que Jesus traz para a gente, né? Eu e o Pai somos um só pelo pensamento. Ele tinha perfeita comunhão com Deus e nos convida a perfeita comunhão com Ele. Mas o quê? Para que haja comunhão, tem que estar identificado num determinado propósito. Por isso que Chico era alucinado com Jesus, tudo dele era Jesus. Ele tinha o propósito de servir a Jesus. Então, ele se identificava com o mesmo objetivo de Jesus, que era ensinar, orientar, socorrer, ajudar. Então, as grandes almas, né, é que trazem esse entendimento. Nós temos que começar a ensaiar, mesmo sendo fiote. Né? A gente tem que começar a ter essa identificação com Jesus, essa intimidade com Jesus. Porque muitas vezes a gente não tem essa intimidade. A gente acha que Jesus está tão distante da gente, como diz Chico, Jesus sabe quem nós somos, sabe o nosso nome, sabe o nosso endereço.
Ele nos conhece. Essa palavra de Chico. E é verdade, a gente acha que não. Então, a gente tem que criar essa comunhão com Jesus para que nós possamos crescer. A redenção é uma outra coisa que nos fala muito, né? Da salvação, da mística da salvação. Mas a salvação, ela vem da educação, né? É uma obra que o interessado tem que agir, ele tem que lutar, desempenhando a sua parte própria. É a obra que se realiza gradativamente no transcurso eterno da vida, ou seja, através das reencarnações. É gradativo, mas é um trabalho individual. O coletivo nos ajuda, mas nós muitas vezes não queremos julgar a responsabilidade para o coletivo, esquece do individual. Eu não sou melhor porque o mundo é ruim. É transferência de... Eu tenho que ser melhor para o mundo ser melhor, diferente. Porque isso é uma comunhão, é uma realização pessoal que contribui com o todo. Tanto o mal que eu pratico também. Né? Então, não é um milagre. Ela pode até ocorrer num dado momento. Eu acho que quando a gente se estabelece, a gente vai com mais firmeza. Né? Mas depois de ter construído, de ter uma base que nos permita caminhar. Né? Então, aí que está a nossa redenção, a nossa evolução, a nossa libertação, né? A nossa salvação, que as religiões sempre trouxeram, como a gente está num patamar melhor. O sentimento também, né? Que a gente fala muito em conhecimento, mas o conhecimento sem sentimento, ele não tem a repercussão espiritual que a gente imagina. Porque o sentimento na aura psíquica é que dá a coloração. Tanto é, quando eu estou em atividades mais sublimes, minha aura é mais transcendente, porque o sentimento é mais nobre. Então, eu falo o seguinte, nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. Olha que coisa bacana. A bondade também é força, e a mais poderosa e fecunda de todas, porque a força que constrói é a força que edifica. Então, não adianta ser muito sábio e não ser bom. Lá na escala espírita tem os bons espíritos, né? Tem os pseudo-sábios. É porque não sente aquilo que aprende. Tem muito conhecimento, mas pouca aplicação, pouco resultado, né? Tem os sábios que têm muito conhecimento e tem os de sabedoria. Olha que na linha da escala espírita, de sabedoria é que já sabe aplicar o que aprendeu. Por isso que uma pessoa, né? Principalmente a gente está ficando mais velho, você está ficando de sabedoria, né? Os mais velhos é considerar pessoas de sabedoria, porque tem uma experiência, uma vivência que nos faculta orientações mais firmes. Então, nós temos essa escala a cumprir. Muitas vezes nós estamos achando que estão como muitos, somos pseudo-sábios, não sabemos nada. Outras vezes estamos inchados de sabedoria, somos espíritos sábios, mas não somos espíritos de sabedoria. O espírito de sabedoria é acima do sábio. Está lá no livro dos Espíritos, para a gente conferir. E, gente, isso aqui, sempre que eu falo educação, eu uso os pilares aí, deve ter muita professora aí que sabe disso, né? Mas que isso aí foi colocado para o 21 no relatório da Unesco, né? Os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer. Jesus nos disse, conhecereis a verdade e elas vos libertará. Aprender é fazer. Jesus fala com os discípulos, fazer isso e viverás. Aprender a conviver. Esse é o mais difícil. Fazei aos outros o que gostaria que eles vos fizessem. E aprender a ser. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Não é, Miri? Então, aí a educação ela se resume, segundo, né, os estudiosos da área, colocou esses 4 pilares para sustentar o aprendizado que nós vamos adquirindo. A gente fala muito na criança, mas o nosso aprendizado é sempre. Eu não sei o limite disso, porque a gente conhece o que estabelece, né, a maioria que vive na Terra.
e temos notícias da espiritualidade. Gente, e esse livro aqui, Na Seara do Bem? Nós já assistimos aqui, não sei que alguém vai lembrar, nos bastidores de uma reunião espírita. Alguém já assistiu esse vídeo? Esse livro é de um amigo lá de Votuporanga, que é o Luiz Antônio Ferraz, turma do Divaldinho, lá da editora Didier, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-los. E ele recebe esse livro do Antônio Carlos Tonini, que é o espírito que conta. Esse espírito ele é orientado no plano espiritual para ditar esse livro pelo espírito de Marcos. É mais ou menos André Luiz com os instrutores. E ele faz uma viagem, né, numa reunião espírita como essa. Nem é uma reunião mediúnica, não. Porque reunião mediúnica nós temos lá nos domínios da mediunidade, com grande maravilha a descrição que André Luiz nos traz. Ele faz uma reunião dessa, que tem estudo, que tem passe, que tem evangelização, que tem atendimento fraterno. Então, ele explica o que acontece. E ele vai falar, na hora da evangelização, que nós falamos da evangelização também, esse projeto Imagem ilustrou esse livro. E nos narra o seguinte, que a evangelização infantil, as crianças que estão ali, ela tem uma recepção maior até os 7 anos, né? Porque nós vamos ver lá em André Luiz que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade, que o espírito ele está mais apto, né, pela sua questão física e psíquica, né, a começar a assumir as suas próprias tendências, ou seja, a sua identidade, a sua estrutura espiritual. Até os 7 anos, eles recebem o quê? Estão mais receptivos a novas instruções, a novos ensinamentos, a renovações, a registros mais eficazes, porque ele está sob a bênção do esquecimento do passado. Então, ele é um espírito que está ali, um vaso, né, que pode ser depositado outras flores. E hoje até reduziu, porque Emmanuel fala-nos o seguinte, que quando a evolução vai reduzindo o tempo de infância. O espírito precisa de tanto tempo para recuperar. Então, na era que nós vivemos, a gente já observou isso, né? Até as questões escolares já mudaram as datas. A gente só ia com o pé na escola com 7 anos de idade. Hoje os meninos, 2, 3 anos, já estão todos já movimentando. Então, alguns já narram que estão mais receptivos até 4 anos, porque as experiências deles já mudaram, já vão tendo experiência. Então, a evangelização ela visa justamente auxiliar os pais na educação espiritual dos filhos. Ajudar, porque 1 hora, meia hora de evangelização por semana não vai mudar ninguém. Vai plantar sementes que precisam ser irrigadas, né, que precisam ser adubadas, que precisam ser repostas pela família, pelos pais, principalmente. E ele fala que é nesse momento que aqueles que interessam por aquele espírito reencarnado estão ali em ação, porque é uma oportunidade grande de auxiliar aqueles espíritos que reencarnaram ainda estão na forma infantil. E, além disto, as mães que faliram na educação dos seus filhos vêm aprender com as evangelizadoras a educação espiritual para ministrar no futuro para os filhos que terão que educar. Olha que profundidade, às vezes, o ensinamento que a gente nem dá tanto valor, né? Tanta observação. Então, ali o desenho mostra justamente isso. Os adolescentes, de um lado, os jovens, de outro. Tem a professora que está junto com os alunos e tem as mães que estão ali, os pais que estão ali observando, aprendendo junto com as crianças ou aprendendo junto com os professores como lidar com uma educação espiritual. Então, é de grande valia, né? É de uma importância muito grande. E são sementes que ninguém arranca, né? Inclusive, se comenta, a gente não tem muita mocidade nas casas espíritas, porque o apelo do mundo é muito maior do que o apelo cristão, né? No sentido de que o jovem de hoje ele tem que estar atento a 1001 coisas.
E a tecnologia absorveu mais ainda, porque o interesse do jovem, né, é muito ligado à tecnologia. Ele não aguenta a palestra de Eugênio 40 minutos. Né? É tudo mais imediato. Inclusive, a gente tem que começar a rever mesmo o ensinamento, até o ensinamento espírita, é o que a gente comenta muito, né, Cláudio? A gente conversa muito sobre isso, a gente tem trabalhando as ideias para que no futuro bem próximo a gente consiga estabelecer uma escola de evangelização e mesmo para jovens um pouco diferentes, mas por enquanto vamos trabalhando com o que tem, né? Então, é muito importante que esses momentos, principalmente na infância, que a criança está mais apta e está mais disponível para a orientação dos pais, ou seja, tem que acompanhar, né, para orientar, porque são sementes que nunca mais serão arrancadas. E aquilo, a espiritualidade, os anjos da guarda, os espíritos protetores, no momento que aquela pessoa, já adulta, vai entrar em derrocada, eles acendem aquele ensinamento na mente da criança. Muitos de nós lembramos disso, né? Você vai fazer uma coisa e fala, nossa senhora, mas eu aprendi isso, não posso. Então, a semente está lá e ela é o quê? Aguçada para frutos pela espiritualidade mesmo, que a criança já não esteja mais frequentando a mocidade ou a evangelização. Aquilo ali está com ela. E é um material anímico, né? Uma educação anímica, que vai vir à tona no momento de necessidade pelos espíritos que interessam por aquela criança ou aquele adolescente ou aquele já adulto, na fase adulta. Então, a educação, ela que vai dar essa possibilidade evolutiva para o espírito, né? Ou seja, a gente reencarna para isso. E para finalizar, não podemos finalizar de outra forma, né? Jesus é o nosso divino mestre. Eduquemo-nos com ele a fim de podermos realmente educar. Eduquemo-nos com Jesus para que nós também possamos educar, e educar o mundo. Então, gente, é isso que a gente tinha, essa frase de Emmanuel, está no livro Mediunidade e Sintonia, que vem nos dar esse impulso. E deixo meus parabéns aí para todas as professoras, eu sei que aqui tem muitas, também para as evangelizadoras, né? Para aqueles que trabalham ligados à educação, para os pais, enfim, para todos aqueles que se dedicam ao trabalho de educar com Jesus para que nós tenhamos um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico,